Olá, pessoal da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos. Eu tenho mais ou menos 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo um agasalho, né, assim, de mangas compridas de cor branca. Eu quero também aproveitar esse momento para apresentar vocês para as intérpretes de Libras que estarão conosco aqui no decorrer da nossa aula de hoje, que são a Bianca e a Kátia. Nesse momento a gente está aqui com a Kátia. Já vou saudando a Kátia. Seja bem-vinda. E como vocês já sabem, então, o nosso componente faz parte do aprofundamento Superar Desafios Ad Humanas. E a gente está agora na primeira unidade curricular, que se chama No Mundo Tudo Está Interligado. E aí, sabem o que está acontecendo agora? A gente está inaugurando a atividade 4. E aí vocês vão perceber como que a gente já está caminhando assim, né, para o final do nosso componente. Por quê? Nosso componente é composto por 5 atividades, a gente está agora abrindo a atividade 4, o que significa que a gente já caminhou mais da metade, né, do nosso curso. Então a gente já viu bastante coisas até aqui, a gente já viu diferentes conceitos, o pensamento de diferentes autores, a gente pensou um pouquinho na história da ciência, né, pensando na revolução científica, como definir o que é ciência, o que é que determinados autores contemporâneos, né, no caso o Feyerabend, o Kuhn e o Popper pensam que seja ciência, né? Então, a gente está nessa trajetória rica, pensando as inter-relações entre ciência, tecnologia e ética. E eu queria contar para vocês que, como sempre, a gente vai mobilizar uma habilidade aqui na nossa aula de hoje. É a habilidade de formação geral básica, que é a de elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos. E com base, então, na sistematização de dados e informações de diferentes naturezas. Quando a gente fala nesses dados, né, informações de diferentes naturezas, a gente está falando assim, por exemplo, tabelas, gráficos, mapas, textos filosóficos, textos sociológicos, expressões artísticas, tá certo? E a gente vai começar, então, fazendo uma pequena recapitulação do que a gente conversou na nossa última aula. Se vocês estão lembradas e lembrados, a gente fechou a última aula fazendo uma pergunta, que era a seguinte: será que a razão humana pode ser usada para o mal ou então para produzir agruras humanas? Agruras, pessoal, é essa palavra que significa assim, sofrimento, né, problemas. Então, no fundo, o que a gente está querendo saber é o seguinte: será que a nossa razão, a nossa racionalidade, ela pode ser mobilizada para fazer o mal para os seres humanos? Será que ela pode ser utilizada com a intenção de criar sofrimento para a humanidade, né? Porque a gente ouve sempre o iluminismo, né? Esse movimento, né? Que surge aí no século XVIII, um pouco anterior, lá na Europa. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, todos esses autores que vão olhar para a razão humana e vão dizer assim: olha, a razão humana ela é realmente uma dádiva, ela é o que nos diferencia dos outros animais, ela é o que nos constitui como seres humanos e a ela devemos, né, o fato de que nos desenvolvemos, criamos coisas, enfim, né, chegamos aonde chegamos, né? No entanto, quando a gente vai chegando lá no século XX, principalmente caminhando para metade do século XX, portanto, mais ou menos ali, 1940, quando tem o estopim, né, da Segunda Guerra Mundial, muitos autores vão olhar para a Primeira Guerra Mundial,
vão olhar para a Segunda Guerra Mundial, vão olhar para os totalitarismos, né? O nazismo, o fascismo, vão olhar para as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e vão pensar assim, puxa, eu acho que a razão humana ela pode sim ser instrumentalizada, ser mobilizada para o mal, né? Para trazer malefícios e para criar sofrimento e morte, né? E o fato de que essa percepção muito, muito dolorida, né, de que a razão humana pode sim ser instrumentalizada, né, para criar sofrimento e morte, é o que vai impulsionar, né, diversas interpretações, diversas análises que filósofos, sociólogos, né, fazem aí ao longo do século XX. Então, a gente tinha fechado a nossa última aula justamente com essa pergunta, que era a seguinte: é possível mobilizar e instrumentalizar a razão humana para fazer o mal? E a gente tinha respondido, né, que sim. Quem responde que sim, né, para a gente são dois autores alemães, né, como aparecem aí na tela para vocês. A gente está falando do Theodor Adorno, que é esse autor que nasce em 1903, ele morre lá em 1969, e a gente está falando também de um grande companheiro acadêmico, né, do Theodor Adorno, que foi o também pensador alemão, o Max Horkheimer, né? O Horkheimer e o Adorno, pessoal, fizeram ao longo aí do século XX uma parceria acadêmica, intelectual muito frutífera. Ambos se preocupam muito com os efeitos, as consequências do que foi esse século XX extremamente violento, brutal, agressivo, sangrento, marcado por 2 guerras mundiais. Então, vocês imaginem, né, pessoal, assim, o que não foi olhar para esse século XX, vivenciar esse século XX como esses autores vivenciaram, principalmente estando na Europa, que foi o palco das 2 guerras mundiais, muito embora elas não tenham se acontecido exclusivamente na Europa, né? Teve outros países que foram afetados também, como é o caso, por exemplo, do Japão, né, em 1945, com as bombas atômicas, mas vocês tentem imaginar, né, o que passa pela cabeça, né, desses pensadores estando na Europa, vivenciando as 2 guerras mundiais, né, e vivenciando os horrores das guerras mundiais, vivenciando os horrores do Holocausto, em que a gente tem 6 milhões de judeus assassinados, em campos de concentração, sem mencionar também outras etnias, né, que sofrem extermínio. Então, de fato, o século XX ele não é um século trivial, né? Quando a gente olha para trás, não é fácil compreendê-lo, não é fácil aceitar esses eventos históricos, né? E de fato é quase como se, assim, alguém jogasse um balde de água gelada, né? Porque a humanidade vinha, né? A gente está falando aqui de Europa, mas acho que a gente pode extrapolar um pouco, né? No sentido de que a humanidade vinha num crescendo, né? Assim, o iluminismo colocando a razão como o ápice, né, das capacidades humanas e pensando política, pensando economia e a revolução científica, a medicina que ia se desenvolvendo e de repente a gente desemboca, né, desse processo de autoestima, desse processo de valorização da razão, de repente a gente desemboca, né, em 2 guerras mundiais e bombas atômicas. Então, é quase como se tivesse dado com a cara no muro e alguém tivesse olhado e dito assim: olha só, vocês pensaram que iam tão longe. Vocês pensaram que havia chegado um momento em que todos os problemas da humanidade poderiam ser solucionados porque a razão humana teria atingido um tal grau de desenvolvimento, né? E olha só onde chegou, né?
Então, essas questões, elas tocaram muito profundamente diversos pensadores e pensadoras do século XX. Não foi diferente com Adorno e Horkheimer, são esses pensadores que a gente viu aí na tela, esses dois senhores, né, de cabelos brancos e óculos, né, que vão analisar, que vão elaborar uma rica interpretação do que pode ter levado, né, a gente a desembocar nos horrores da Segunda Guerra depois de séculos, né, de autoestima e de crença na razão humana. Bom, então a gente está começando agora a continuação e ao mesmo tempo o encerramento da aula anterior, que se chamava, né, crise da razão ou crise na razão. A gente faz crise da razão ou crise na razão. É sutil a diferença, mas é importante, né? Então, a gente faz agora a segunda parte dessa aula e eu quero começar trazendo para vocês um conceito que é muito utilizado por esses dois autores, o Adorno e o Horkheimer, que é um conceito de esclarecimento. Né? Porque razão é um conceito que a gente já conhece, a gente veio tratando dele ao longo de todas as nossas aulas, praticamente no nosso componente, né? E quando a gente vai olhar num dicionário filosófico, como o escrito pelo professor Oswaldo Giacoia, professor brasileiro, a gente vai ver lá que razão é exatamente isso que a gente sabe que é. Então, o intelecto, a faculdade do conhecimento humano, o fundamento do conhecimento, o sentido do conhecimento, tudo isso está abrigado, né, dentro desse termo razão. O que pode ser novo aqui para a gente no nosso componente, pessoal, é o surgimento desse novo termo, desse novo conceito que não tinha aparecido até aqui e que é o conceito de esclarecimento. Né? E quando a gente pensa em esclarecimento, que é o conceito que os autores, o Horkheimer e o Adorno, vão utilizar para pensar, né, esse século XX pavoroso, os horrores desse século XX pavoroso, a gente tem que entender o que eles querem dizer com esclarecimento, né? E aí eles estão pensando em esclarecimento, sim, como a razão humana, tá? Mas eles dão um passinho além. Então, o esclarecimento, ele é sim a razão humana, mas ele é a razão humana que tem um objetivo. E o objetivo dessa razão humana, desse esclarecimento humano, é o de livrar a humanidade do medo e de colocá-la na posição de senhora do mundo, senhora da natureza. Então, quando a gente fala em esclarecimento, quando os autores falam para a gente de esclarecimento, eles estão falando da nossa razão. Mas eles estão falando da nossa razão quando a gente está investido, assim, do desejo de conhecer o mundo para nos livrar do medo que o desconhecido causa. Então, conhecer o mundo, conhecer a natureza, os fenômenos, dominar, controlar a natureza, não se deixar afugentar pelo medo da natureza, pelo medo dos fenômenos, o medo do desconhecido, né? Então, o esclarecimento é essa coisa, pessoal, esse ímpeto, né, que move os seres humanos em busca de conhecer, e mais do que conhecer a natureza, de controlá-la, de dominá-la, de se tornar senhor dessa natureza. Então, o Adorno e o Horkheimer vão mobilizar esse conceito de esclarecimento na sua principal obra, né, que é lá de 1947 e que eles chamaram de Dialética do Esclarecimento. Gente, vamos lá. 1947, que é o ano de publicação, né, de elaboração dessa obra, não é um ano aleatório, não é um ano qualquer. 1947 é um pouquinho depois do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Se a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, marcada pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, 2 anos depois, ainda vivenciando, reverberando esse trauma das bombas atômicas, do Holocausto, né? Aparece essa obra do Adorno e do Horkheimer, em que eles vão fazer um diagnóstico assim, meio sombrio. Né? Eles vão falar assim para a gente, olha, a civilização burguesa, essa, né, que a gente vive na modernidade, a civilização burguesa ela está em colapso.
dizem os autores, né? E por que ela está em colapso? Uma das razões é o fato de que o sentido da ciência está se tornando cada vez mais problemático, né? Os autores fazem esse diagnóstico. Ora, pessoal, se a gente tem as potencialidades da ciência, né? Descoberta da luz elétrica, descoberta de curas, antibióticos para doenças, né? Descobertas da ciência, da tecnologia para aumentar a produção de alimentos, né? E de repente a gente tem também essa mesma ciência sendo utilizada, seus processos, seus conhecimentos sendo utilizados para a produção de bombas, destruição em massa, uma destruição, pessoal, sem precedentes, como nunca se tinha visto antes, né? Aí eles olham para a ciência e eles falam assim, olha, a gente precisa repensar isso aqui, porque o sentido da atividade científica está se tornando problemático, né? Então, eles partem de uma premissa. Eles dizem o seguinte, há um entrelaçamento, há um casamento entre a racionalidade e a realidade. Que entrelaçamento é esse? Os seres humanos racionais desejam conhecer plenamente a realidade, desejam controlar e dominar completamente a realidade, tá certo? Então, a premissa de que eles partem é a seguinte, o ser humano é um animal racional que tem um desejo, uma espécie de desejo primário, assim, né? Que nos move no sentido de fugir do medo. O que a gente não conhece causa medo, diz Adorno e Horkheimer, e, portanto, a humanidade até aqui não tem feito mais do que tentar conhecer e dominar a natureza. E conheceu e dominou tanto a natureza, através da ciência, que as coisas começaram a ficar muito ruins, muito problemáticas, né? Um domínio tamanho da ciência, da técnica, que a gente começa a mobilizá-la para a destruição em massa de seres humanos, tá certo? Aí, o que o Adorno e o Horkheimer vão dizer para a gente? Sabe por que a gente chegou nesse ponto que a gente chegou? Dizem eles. Porque a submissão da natureza ao ser humano, ao sujeito, culminou na modernidade numa objetividade cega. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer o seguinte, olha, a ciência, pessoal, aliada às artes militares, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, geraram um desejo por objetividade, geraram um desejo por eficiência, por resultados, por técnicas, que se tornou cego. Então, é quase como se a ciência tivesse virado uma entidade separada do ser humano, tivesse virado assim uma espécie de um outro corpo, e esse corpo fosse movido por um único desejo, que é objetividade, racionalidade, eficiência a todo custo, né? É quase como se nós tivéssemos nos tornado cegos pela objetividade, né? A objetividade que é típica do esclarecimento, né? Esse conceito mobilizado pelo Adorno e pelo Horkheimer. E o interessante, pessoal, é que os autores colocam o seguinte: a racionalidade humana, ela tem uma tendência à autodestruição desde o início, não só nessa fase, nessa civilização que eles chamam de civilização burguesa, né? Desde o início nós temos uma tendência, a racionalidade humana tem uma tendência à autodestruição, só que agora ficou mais visível. Por que que ficou mais visível? Por que que está mais claro? Porque a gente está num eterno retorno à barbárie. O que eles querem dizer com o retorno à barbárie, né? Ora, se a gente chega num estado em que a gente domina tanto, mas tanto a natureza, em que a gente conhece tanto sobre os fenômenos, em que a gente mobiliza elementos, maneja, produz, a gente tem tanta técnica, né? O mundo já não nos assombra mais, a gente já conhece tudo. Pois é, a gente saiu da barbárie, digamos assim, né? Entretanto, esse conhecimento, né, essa racionalidade, quando cega, ela pode culminar
num retorno àquela própria barbárie de que a gente julgava que tinha saído. Quão bárbaros, né? Quão bárbaros são os atos de construir campos de concentração para eliminar etnias. Quão bárbaros são os atos de jogar bombas atômicas, né, destruir populações inteiras, cidades inteiras. Quão bárbaros são os atos de assassinar pessoas pela sua religião. O excesso da racionalidade, colocam Adorno e Horkheimer, nos conduziram, nos fizeram retornar à barbárie de que nós julgávamos que havíamos saído, quando lá no iluminismo a gente acha que está abafando, que está dominando tudo, que está conhecendo tudo, que está, né? E aí eles chegam, né? Tem essa ideia de Adorno e Horkheimer que é absolutamente esclarecedora, né, do seu pensamento, que é o seguinte: eles dizem assim, olha, o planeta Terra totalmente esclarecido, ou seja, totalmente racional, sabe como ele se revela? Ele se revela calamitoso. Então, a Terra totalmente esclarecida se revela triunfalmente calamitosa. Calamitosa porque promove esses atos de absoluta barbárie, movidos, né, pela tecnicidade, pela ciência, pela eficiência, pela racionalidade, pelo esclarecimento. Tá certo? O esclarecimento, pessoal, que é essa razão animada pela vontade de dominar o mundo, né, de se assenhorar do mundo e dos fenômenos, ele está muito imbuído, né, muito carregado disso que os autores entendiam como um desencantamento do mundo, né? Então, qual que era o programa do esclarecimento, de acordo com Horkheimer e Adorno? Era a vontade de desencantar o mundo, era a vontade de desmagificar o mundo, era a vontade de olhar para as coisas e não ter medo delas, e não entendê-las com superstição, e não criar dogmas e mitos em cima delas, mas entendê-las de um ponto de vista racional, conhecê-las profundamente, os elementos que a compõem, as razões que a fazem existir e claro, atrelado a isso também, né, propiciar que a humanidade domine todos esses processos, elementos, fenômenos, enfim. Então, esse processo de desencantar o mundo não é encantado, cheio de seres desconhecidos e deuses. Não, né, o desencantamento do mundo, o esclarecimento diz o seguinte: não, o que há é o mundo material e nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos dotados de uma certa capacidade, que é a racionalidade, que é o esclarecimento, e por isso somos capazes de desencantar, de desmagificar esse mundo e compreendê-lo no seu cerne, e a partir disso dominá-lo. Tá certo? Aí, assim como esses dois autores eram alemães, né, a gente pode apelar para um outro autor alemão, um pouco anterior ao Horkheimer e ao Adorno, que é um sociólogo chamado Max Weber. O Max Weber dizia o seguinte: o trabalho científico está inserido na corrente do progresso, dizia o Weber. Né? A intelectualização, a racionalização, né? não necessariamente para o Weber significariam melhores condições de vida, mas significariam uma coisa muito importante, que é o seguinte: a racionalização, a desmadificação e o desencantamento do mundo não significam que uma pessoa necessariamente vai saber as coisas, né, de um ponto de vista científico, racional e etc. Mas significa uma coisa muito mais importante, que é o seguinte: se ela quiser, ela pode conhecer as coisas do mundo a partir de um ponto de vista científico. Então, o que o Weber está dizendo é o seguinte: se alguém simplesmente quiser, pode experimentar na vida real o fato
e a comprovação de que não existe no mundo nenhum tipo de poder oculto, nenhum tipo de imprevisibilidade. O que há é a natureza e os homens dominando e conhecendo cada vez mais a natureza, de uma tal forma que a gente consegue dominá-la mediante o cálculo, a racionalidade, o esclarecimento. Então, a intelectualização, a racionalidade, o esclarecimento não significam para o Weber e também para o Horkheimer e para o Adorno que todas as pessoas vão começar a conhecer todas as coisas do mundo, né? Cientificamente e se esclarecerem, né? Não, significa apenas que, caso elas queiram, elas poderão fazer isso, uma vez que a racionalidade e o esclarecimento humanos já desencantaram o mundo. A gente vai se encaminhando, pessoal, para o final da nossa aula, e eu gostaria que, nesse final, vocês retivessem, né, principalmente, essa ideia do Horkheimer e do Adorno a respeito do desencantamento do mundo. Né, a respeito desse desejo humano de dominar a natureza, a respeito desse desejo humano de conseguir controlar a natureza, os seus processos e os seus elementos, e como é que isto vai caminhando até chegar, por exemplo, na metade do século XX e a gente vivenciar, né, todos os horrores infligidos pela Segunda Guerra Mundial, certo? Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Por isso que eu gostaria que vocês retivessem a ideia de desencantamento do mundo. E ainda falando sobre esse desencantamento do mundo, eu vou deixar aqui para vocês o roteiro do estudante, com uma sugestão de atividade para que vocês se reúnam em grupos e debatam entre si para responder a questão: quais outros exemplos históricos de retorno à barbárie promovidos, né, pela razão e pelo esclarecimento, vocês conseguiriam citar? Porque nessa aula a gente falou bastante das bombas atômicas, a gente falou bastante dos campos de concentração, mas certamente, pessoal, se vocês puxarem aí pelo fio da memória os conhecimentos que vocês já obtiveram até aqui, conversando também com as professoras e professores de vocês, vocês certamente conseguirão lembrar-se, né, e elencar outros eventos históricos em que o esclarecimento, a razão, a ciência, né, conduziram paradoxalmente, né, os indivíduos de volta a uma situação de barbárie. Né? Antes da gente encerrar, eu deixo aqui para vocês algumas sugestões de leituras para quem se interessou particularmente por esse tema. Então, tem uma sugestão de um artigo, né, escrito por um investigador brasileiro, né, que fala sobre o conceito de esclarecimento no Horkheimer, no Adorno e também num outro autor muito importante do século XX, que é o Sigmund Freud, que também vai se debruçar para pensar essas questões da barbárie humana animada, né, pelo esclarecimento. E um excelente artigo do site Colunas Tortas, o qual eu recomendo vivamente, né, que se chama A Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer, uma resenha. Quem quiser entender um pouquinho melhor o que a dialética do esclarecimento conta para a gente, para além disso que a gente trouxe para cá, nessa aula, fica o convite para a leitura. Me despeço de todas e todos com muito, muito carinho. Não esqueçam de avaliar a aula. E a gente se vê em breve. Um grande, grande abraço e um beijo. Tchau, tchau.